A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação, aleluia, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 26, a partir do versículo, aleluia, a partir do versículo 1. E vieram os ziveus a Saul a Gibeá, dizendo: Não está Davi escondido no outeiro de Áquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zive, e com 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zivé. E acampou-se Saul no outeiro de Áquila, que está defronte de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto e viu que Saul vinha seguindo no deserto. Aleluia. Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. E Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul se tinha acampado. E viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. Saul estava deitado dentro do lugar dos carros e o povo estava acampado ao redor dele. E dirigiu-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, disse: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Foram, pois, Davi a Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira, e Abner e o povo deitado ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos ao teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Amém. Apenas até aqui. Foi uma leitura assim extensa, não é? Aleluia, mas o Senhor vai falar muito ao nosso coração. Aleluia. Nós vemos que novamente começa aquela perseguição, não é? Novamente Saul começa, ele ouve falar onde mais ou menos Davi está, e ali ele reúne 3.000 homens e vai a tentativa, vamos dizer assim, de, aleluia, capturar mais uma vez, aleluia, a Davi, não é? O escolhido do Senhor. E interessante que, aleluia, no versículo 4 diz assim: Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo. Aleluia. Observe que naquela outra vez que Saul se esconde ali naquela caverna, na caverna de Adulão, onde nós já passamos por essa história, em que Davi, aleluia, tem a oportunidade de acabar com Saul, e ele não faz isso. Observe que Saul inventa: não, meu filho, chama ele de meu filho e tudo, não vou fazer mais isso. E observe que Davi, ele não confia, aleluia, em Saul, que está certo, aleluia, pois Saul não era de confiança. E aqui nesse versículo 4 diz assim: Pois Davi enviou espias e soube que Saul tinha vindo, não é? Ali ele tinha espias, ele não confiava. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos confiar unicamente, não é? Primeiramente no Senhor. E aqui ele ficou em suspeita, não é? Aqui ele ficou com o pé atrás, vamos dizer, até os dois, não é? Porque ele envia ali espias para saber onde, o que mais ou menos aquele rei estava fazendo, não é? Para que ele não venha a ser pego de, aleluia, de surpresa, né? E aqui mais uma vez Saul faz isso, quer ir atrás dele, e ali, aleluia, ele usa a sabedoria, Meus irmãos, é coisa linda a gente usar a sabedoria que Deus nos dá, não é? Aleluia, não entrar de cabeça ali confiando. Tem pessoas que passa tantas decepções porque entra de cabeça ali, aleluia. Hoje em dia nós temos, observe que Davi tinha os seus homens, hoje em dia nós temos o Espírito Santo que está
aleluia, ao nosso dispor para falar sobre tudo, para nos revelar tudo que está ao nosso redor, para que a gente não entre em decepção. Quantas pessoas caem em decepção, não é? Quantas pessoas caem em depressão porque foram abandonadas, porque foram, aleluia, traídas, não é? Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que está a todo momento. Agora, muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus está falando conosco, olha, essa amizade não é para você, esse relacionamento não vai dar certo, mas a pessoa não escuta. Aí o que é que vai adiantar? Deixa o Espírito Santo de lado ali, aquela revelação que o Senhor, aleluia, colocou ali, e aquela pessoa segue o seu coração, faz aquilo que o seu coração manda e acaba, aleluia, sofrendo decepções, retaliações, não é? E acaba caindo nos braços aleluia, das decepções, não é? Aleluia, meus irmãos, que a gente preste atenção, que a gente busque a presença do Senhor e que a gente ande, aleluia, em sinceridade com o Senhor, para que o Senhor venha nos alertar, em nome do Senhor Jesus. Observe que aqui houve perseguição, mas também houve livramento de Deus, houve livramento de Deus. Entenda que na nossa vida não é diferente, haverá perseguições, mas se estamos na presença do Senhor, o Senhor não deixará que a gente caia nas mãos dos inimigos, não é? Os inimigos, aleluia, nós sabemos que são as castas, não é? Ali de demônios, principados, potestades, não é? Aleluia, nós sabemos que os nossos inimigos são eles, não é carne e sangue, pessoas, não. Em nome do Senhor Jesus, nós entendemos isso. Então, observe que Saul sai para perseguir e ele não imagina que ele também está sendo, aleluia, vigiado. Ele não imagina que pode acontecer, aleluia, com ele. Então, que a gente tenha sabedoria, em nome do Senhor Jesus, que a gente não ande perseguindo ninguém, aleluia, de jeito nenhum. Aí diz aqui o versículo 8, então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra e não o ferirei segunda vez. Então ele sabia que era uma coisa segura, não é? Que ele iria dar só ali uma atacada que acabaria com, aleluia, o problema. E disse Davi a Abisai, versículo 9, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente. Observe, aleluia, as lições que fala essa palavra. Todos aqueles que, aleluia, perseguem os ungidos do Senhor não fica impune, né? Que a gente tenha muito cuidado. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra o mal. Se você está sendo perseguido por alguém, aleluia, ore a Deus e peça livramento, não persiga de volta, aleluia, aquela pessoa de jeito nenhum, mesmo que aquela pessoa seja uma pessoa do mundo, aleluia, não é? Que a gente chama pessoas que servem ali ao mundo. Todos nós estamos no mundo, né? Mas tem pessoas que servem ao mundo, às suas próprias paixões. E que a gente saiba e entenda que Deus, Ele, aleluia, vai requerer de nós, né? Então que a gente coloque nas mãos do Senhor, aleluia, e espere no Senhor, pois o Senhor, Ele é fiel para nos dar vitória. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.